tudo seja para a glória do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês, e eu quero que vocês abram a palavra aí, a Bíblia de vocês, em Lucas capítulo de número 15, o Evangelho segundo nos escreveu Lucas. É um texto conhecido da gente, e esses textos conhecidos são muito bons, porque você extrai muitas coisas dele. Então são textos em que você tem mais afinidade. Às vezes eu posso pregar aqui, eu posso abrir, vamos abrir lá em Miqueias, vamos pregar lá em Miqueias, vamos abrir lá em Levítico, vamos pregar em Levítico. Você não tem muita afinidade com isso, mas é Obadias, aí a gente vai ter que dar mais tempo para o sujeito abrir, né, pastor? Mas hoje esse negócio de aplicativo, projeção, isso é mamão com açúcar, rapaz. Antigamente só via nego tchá para lá e para cá. Se um irmão não tivesse de junto para dar socorro, não abria a Bíblia, né? Menino, a coisa é tão séria que eu já sonhei. Eu estava na igreja e o pastor mandar abrir um texto da Bíblia, eu não encontrava, acordei suado, falei, isso não é sonho, isso é pesadelo. Agora veja, viu? Mas é assim mesmo. Então, irmão, fica na paz aí, que hoje Deus te abençoou com os aplicativos, com a projeção, tudo aí. Eu não sei se tem projeção hoje não, mas é bom que você exercita aí a sua leitura bíblica, né? Mas vamos lá, vamos ler alguns versículos aqui. Eu vou ler dos versículos 1 a 3 e do 8 a 9, tá? Só para você, de 1 a 3, só para você contextualizar essa fala de Cristo, de Jesus. E ele diz assim, aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então eles vieram ouvir Jesus, né? Ouvir Jesus estava em moda, estava na moda ali, eles estavam também atrás de milagres, de bênçãos. Então foi assim uma grande onda, um grande mover. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola, até aí. E aí ele vai trazer uma sequência de 3 parábolas que têm sentidos próximos, e depois uma parábola, que é a parábola do mordomo infiel, que é uma aplicação que diz respeito à atitude de infidelidade deles, aquilo que é o propósito do coração do Pai. E nessas parábolas, certo? Ele vai falar, em primeiro lugar, porque ele está trazendo aqui uma explicação do porquê ele estava comendo com os pecadores, aqueles homens que estes hipócritas, eles ali apontavam como pecadores, né? Como se eles também não fossem, mas tudo bem. E Jesus então estava explicando através de parábolas. Então ele vai trazer uma primeira parábola, a parábola da ovelha perdida. Depois, aquilo que a gente vai falar um pouco mais nessa noite, da dracma perdida. Depois do filho que por decisão própria se perdeu, né, saiu da casa. Então depois ele vai falar sobre o mordomo fiel. Mas nos versículos 8 e 9 ele diz assim, contando já aqui a segunda parábola, ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Então agora ela recobrou essa dracma, tá? Então a gente entende que Jesus falava por parábolas e havia um propósito nisso. Porque as parábolas, apesar de conter uma linguagem simples, o princípio que é explicado aqui, o que se pretende ser revelado, muitas vezes está oculto na simplicidade do que é contado. E ele dizia sempre, olha, isso aqui tem um motivo, e o motivo é para que eles, que têm o coração endurecido, não compreendam. Agora, isso não é porque Jesus não queria que eles não compreendessem, é porque Jesus usava de uma linguagem que só compreenderia aqueles que tinham um coração aberto, aqueles que estavam imbuídos de fé. Então, mesmo que houvesse um conhecimento teológico destes homens, e eles tinham muito conhecimento acerca da lei,
muito conhecimento. Esses escribas, esses líderes religiosos, eles estudavam durante muitos anos em escolas rabínicas, escolas famosas pela erudição que tinha. Era coisa assim, sabe, meu irmão, muito boa. Não como os colégios que nós conhecemos por aqui, não. Você paga caro e não ensina nada aos filhos de vocês. É um negócio absurdo. Mas lá não, lá a coisa era séria, porque aqueles que ali estavam precisavam sair conhecendo e sabendo recitar. Havia uma valorização muito grande desse tipo de conhecimento. Mas a letra sem ação do Espírito é morta. E por isso, eles tinham conhecimento, mas não tinham compreensão, discernimento. E a coisa não fluía na vida deles por conta disso, né? Mas olha só, voltando aqui os nossos olhos para as parábolas aqui, e especialmente para a parábola da dracma perdida, eu quero chamar a atenção de vocês e fazer uma aplicação, né? O que talvez nós precisamos recuperar este ano? Ano de 2026. Pare para pensar. É fácil às vezes você pensar o seguinte: o que alguém que você convive precisa recuperar, que parece que está perdendo. Quer seja no caráter, na saúde, nas finanças. Então, se você convive com alguém, se você convive em algum ambiente, o que é que seu ambiente de trabalho você pensa que está perdendo? O que é que a igreja que você frequenta você pensa que está perdendo? Aí fica mais fácil, não é verdade? Agora, quando você olha para você para dizer, o que é que você está perdendo? Então, fazer essa autoavaliação é algo mais difícil. E quando Jesus traz isso aqui, não é? Ele está provocando também este tipo de pensamento. E depois ele vai dizer àqueles homens, lá na parábola do mordomo infiel, que eles eram infiéis. E quem é infiel no pouco, é infiel no muito. Porque é a natureza do infiel. Às vezes você pensa, fulano, sabe, ele não está frequentando bem lá a célula, ele não está frequentando a igreja, é porque ele... Rapaz, bote uma coisa na sua cabeça. Não é um cargo que vai fazer ninguém frequentar a igreja por motivação pessoal. Quem não é fiel no pouco, não é no muito, é princípio bíblico. Agora, quem é fiel no muito é porque é também no pouco. Ele não depende, para ser fiel a Deus, de ter uma coroa na sua cabeça, de ter um título gravado no seu peito. A fidelidade é algo que precisa estar nas instâncias mais baixas. Imagine se a gente usasse esse princípio na vida pública, para, quem sabe aí, os nossos políticos, né? Todos eles começavam aí, primeiro, você tem que passar por um caminho, trilhar um caminho, você vai ser primeiro vereador, aí se você for um bom vereador, aí quem sabe você pode ser um bom deputado, né? E talvez depois um bom deputado federal, um bom senador, mas a coisa não é assim, né? Anda por outro, é que nem juiz, né? Você primeiro tem que ser juiz de primeira instância, depois passar em um colegiado, né? Um colegiado desses aí, para depois chegar a instâncias maiores, instâncias superiores. Mas não, pega um sujeito lá qualquer e bota lá em cima, sem nenhum tipo de caráter para lidar com aquilo. Mas no reino de Deus não é assim, e o Senhor estava explicando isso a ele, tá? Mas o que a gente precisa olhar? Só para vocês terem uma noção maior, quando o Senhor fala sobre a questão, Ele está falando aqui de valores perdidos. E quando Ele fala sobre a ovelha perdida, Ele está falando do valor de uma alma. O valor da alma é tão importante para Deus. E Ele estava dizendo que o pastor, ele deve deixar as 99 ovelhas em segurança para resgatar a que está perdida lá fora. E algo que se perdeu lá fora. Algo que se perdeu lá fora. Quando ele fala do filho pródigo, ele está falando de alguém que tomou a decisão de sair do meio.
mas é algo considerado perdido. Eu não vou ler o texto, mas você pode conferir depois, que quando o filho volta, e o irmão questiona o pai, porque o acolheu, porque o recebeu, porque o perdoou. Então ele diz, esse teu irmão estava perdido, e foi achado. Mesmo que não houve uma ação direta do pai em relação a isso, mas ele considerou aquele filho que estava perdido como achado quando ele retornou. Então quando o irmão se vai, e às vezes tropeça aí, a gente espera ele para acolher ele, a gente espera para receber ele de braços abertos, e quando ele volta, a gente abraça e demonstra a ele, que nós o amamos, e é isso que ele fez, é isso da forma como ele agiu. Mas quando ele fala da parábola das dracmas, ele fala de algo que se perdeu dentro, algo que se perdeu dentro de casa. E para nossa aplicação, obviamente o Senhor falava que existiam vidas que estavam se perdendo dentro do próprio contexto da vida daqueles que eram o povo de Deus. O povo de Deus, ele está dizendo isso, é uma realidade hoje dentro da própria igreja. Tem gente perdida dentro da igreja, tem gente frequentando a igreja, mas agora, não para viver uma verdadeira religião, mas pela prática de uma religiosidade que justifica-os, que dá a eles assim, sabe, um alento na alma, um contraponto a uma vida que eles já estão vivendo fora da vontade de Deus. Estão aqui fisicamente, quando eu digo aqui não quer dizer na Igreja Batista da Paz, mas estão vivendo dentro das igrejas, mas fora da presença de Deus. E casa aqui, para a nossa aplicação, pode ser a nossa vida. Tem coisas que estão perdidas dentro de nós, irmãos, na nossa própria vida, que precisam ser reencontradas, que precisam ser achadas. Há coisas, e nós podemos aplicar isso à nossa família, que estão perdidas dentro de nossa família, valores que estão perdidos dentro de nossa família. Não é que ninguém quer matar ninguém lá, mas valores que se perderam em nós, na nossa família, às vezes na própria congregação. E quando a gente fala sobre congregação, é muito comum a gente fazer uma transferência rapidamente, Porque quando a gente fala, eu acho muito interessante, quando alguém vem falar de um ministério que diz assim para mim, pastor, ele participa do ministério, mas ele diz assim, pastor, o ministério lá de teatro, o ministério está cheio de problemas. Ah, pastor, o ministério não está andando bem, não. Ah, pastor, o ministério de teatro não está funcionando direito, não. Eu falo, às vezes, para esse pessoal, eu digo, mas vem cá, o que é um ministério de teatro? É algo abstrato? É sobrenatural? É assim, eu digo no sentido assim, de ser fantasmagórico? Porque o que eu saiba, o ministério de teatro é você e um grupo de irmãos que junto com você fazem um ministério. Se não está bem, o problema está em vocês. O que precisa ser consertado está em vocês, e não fora de vocês. Mas parece que agora o indivíduo transfere para uma entidade que nós não conhecemos. Não, somos nós. Nós, não é verdade? E nós temos que chamar a responsabilidade para nós. Para nós. Isso é muito importante da gente discernir, da gente compreender. Então, quando o Senhor fala de que valores, como uma dracma era um valor, certo? Possuía aí o valor de uma diária de trabalho, mas lembre-se de que nós não estamos falando de pessoas de condição financeira alta. Talvez se você disser, quanto é uma diária, Quanto é uma diária? Quanto é que você paga uma diarista trabalhar em sua casa? Mas se eu perdesse isso, sinceramente, pastor, eu ia procurar, mas eu não ia deixar de dormir por conta disso. Tá, eu acredito. Agora eu lhe pergunto, se aquilo fosse o dinheiro da semana que você tinha, o dinheiro para comprar o leite para o seu filho, para comprar o feijão lá para a família, a farinha, o café, aí você esquentar a sua cabeça. E nós estamos aqui atribuindo valor ao que foi perdido. O que Jesus está fazendo é isso, é atribuindo valor. E essa valorização é representada pela dedicação desta mulher em encontrar o que foi perdido. Você sabe que um dos grandes problemas nosso
é que nós estamos perdendo valores. E sabe o que é que nós estamos fazendo? Conceituando estes valores como coisa comum e não dando importância ao que estamos perdendo. E nós não sabemos que muitas vezes aquilo que estamos perdendo não será reposto. Não será reposto. Você sabe que um dia, hoje Tiago pregou sobre Jacó e Esaú. Esaú era um cara que ele tinha muitas virtudes. O seu pai, ele havia convivido com um irmão, não uma convivência próxima, porque Abraão até mandou Ismael embora, por causa dessas rixas, mas Ismael tinha uma característica de personalidade muito diferente de Isaque, o irmão mais velho dele, filho de Abraão com a escrava Agar. E ele era um cara destemido, um jovem destemido. E talvez essa impressão falou forte ao coração de Isaque. E quando Isaque teve um filho destemido, que era Esaú, caçador, flecheiro, cara de coragem, aspecto ali de um cara, sabe? Esaú significa vermelho, ele também é chamado de Edom, que também tem esse significado. Ele era um cara assim mais avermelhado, peludo, por isso Jacó teve que colocar pelos para que o pai o confundisse com seu irmão. E ele era aquele tipo de cara que talvez remeteu a lembrança do irmão e ele projetou aquilo no filho e ele se afeiçoou ao filho, né? Então, mas o que aconteceu com Esaú? As coisas parecem que Esaú, tão dono de si, isso é uma coisa que às vezes acontece conosco, nós somos, sabe, donos de uma herança extraordinária em Deus. Nós somos donos de uma bênção inimaginável, porque nos foi dada a bênção de sermos feitos filhos de Deus a partir do momento que cremos. Mas aqui entra o problema de Esaú, porque apesar de Esaú ser primogênito por direito, ele nunca foi de fato. E sabe o que ele fez com a primogenitura dele? Ele desprezou a primogenitura dele. Um dia ele veio do mato, veio do campo, e ele estava morto de fome. E Jacó, sagaz como era, preparou um guisado, um prato de lentilhas. E quando ele chegou, ele disse: me dá um pouco desse feijão, dessa lentilha. E Jacó disse: não, meu camarada, nem é assim não. Esse negócio está bom demais, mas a gente tem um preço, né? E qual é o preço? Caraca, eu estou parafraseando aqui, né? Qual é o preço? O preço é a tua primogenitura. Ele disse: o que me adianta primogenitura? Se eu estou para morrer de fome, está feito o negócio. Ele selou o destino dele. E a palavra de Deus disse que ele profanou. Foi uma brincadeira. Ele profanou a primogenitura. E a palavra de Deus vai dizer, isso aqui você vai conferir depois em Hebreus capítulo 12, que ele com arrependimento desejou reavê-la. E ele chorou diante do pai: tu só tem uma bênção, pai. E o pai disse: não tem como. Só há uma bênção de primogenitura. No caso deles lá, não é aplicável a nós. Mas lá ele chorou amargamente e não alcançou lugar de arrependimento. Olha como isso é. Então, desprezar o que é de valor e de valor espiritual, gente, é algo terrível que pode acontecer. E cuidado para não acontecer com você, porque tem acontecido com muita gente. Tem muita gente desprezando o Evangelho. Você sabe que valor, ele significa importância ou estima que se atribui a algo ou a alguém. E muitos, de fato, têm perdido a importância atribuída ao Evangelho genuíno. Qual é o valor do Evangelho para você? Porque o valor do Evangelho é medido a importância que você dá a ele. Se o Evangelho verdadeiramente tem valor para você, então você preza por ele. E como que a gente preza pelo Evangelho? Não é pegando a sua Bíblia e limpando todo dia, sabe? Dando aquele grau nela. Limpa aí, mulher, limpa essa Bíblia. Você sabe, essa Bíblia é o Evangelho, tem que estar limpinho. Limpa e bota num lugar de destaque aqui em casa. Isso não é atribuir valor.
Atribuir valor é você saber que aquele conteúdo é vida e se alimentar dele todos os dias. Atribuir valor é saber que aquilo não é apenas uma mensagem teórica, mas para que você a pratique, que você viva isso. E aí você atribui valor. E você diz, isso é tão importante que ele molda a minha vida. Ele molda os meus atos. O Evangelho não é importante para quem lê ele e despreza, mas para quem lê e pratica. E tem muita gente que diz, ouvi a palavra, foi uma bênção, eita, foi um lambachaias todo aqui, me arrepiei, todo, fiquei empenado, saiu dali, esqueceu do que foi dito. Não faz nada do que se pregou, não faz nada do que foi ensinado, e diz, eu valorizo, como? Fala sério. Mas também valor significa coisa preciosa. Será que o Evangelho é algo precioso para você? E quantas coisas no Evangelho a gente tem desprezado? Olha, Jesus disse à igreja em Éfeso, eu tenho contra ti que você o quê? Abandonou. Ao desprezo das coisas, abandonou o seu primeiro amor, cara. E agora você me apresenta obras para substituir o primeiro amor. Você me apresenta ativismo ministerial. Eu sei que vocês são laboriosos. Eu sei que vocês fazem muitas coisas. Eu sei que essa igreja aí é uma igreja, que tem aquele jeitinho todo especial. Chega aí, é ação, é coisa, e faz, e combate isso e aquilo. Mas peraí, vocês tiram o que é base e constrói sobre a areia? Sobre que base você constrói o Evangelho? Jesus disse, não. A base do nosso relacionamento tem que ser o amor. Não pode ser substituída. Eu louvo a obra que vocês fazem, eu louvo os ministérios que vocês desenvolvem, eu louvo a apologia e o combate às falsas doutrinas. Tudo isso é muito bom, mas não substitui o alicerce do amor. Eis a questão. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se você não vive o primeiro mandamento, você não vai viver o resto. Esqueça. Então, ativismo religioso não substitui o valor, sabe, daquilo que verdadeiramente o Evangelho nos ensina. Então, essa é a grande questão. E a parábola das dracmas fala sobre todas estas coisas. E eu quero abordar alguns aspectos agora mais focados para uma aplicação mais prática. Olha só. Bem, eu podia perguntar a você aqui, vamos conversar agora sobre sua vida? Tá. O que é que você precisa resgatar na sua vida cristã, Senhor? Pergunta, hein? Pergunta indiscreta, pastor. Seria bom se você dissesse, né? Pastor, eu sei que eu preciso resgatar isso. Porque essa confissão, às vezes, ela é o princípio de um recomeço, de uma restauração. E eu estou aqui só nas beiras, né? Mas pense bem. Eu quero tocar em alguns pontos aqui, que eu percebo que está faltando na vida de muitos cristãos neste tempo. O primeiro deles é uma coisa muito comum, que eu acho que você falaria se estivesse aqui também explanando isso: a comunhão. Hoje o Evangelho é vivido, mas não sobre bases de comunhão com Deus. Porque você não pode ter comunhão se você não conhece a Deus. Você sabe qual foi o questionamento de Jesus, ou na fala de Jesus com a samaritana, quando ela perguntou a Jesus onde é que se adorava? Os judeus dizem que é em Jerusalém, nossos pais adoraram aqui neste monte. Sabe o que Jesus disse? O seu problema não é a questão de onde você adora. O seu problema é que você adora quem você não conhece. E você não pode adorar a quem não conhece. Você não vai adorar a Deus se você não conhece a Deus. E a questão da comunhão, ela é, quando não existe uma comunhão perfeita, um impedimento para o avanço da vida espiritual. Se compromete a adoração, compromete muitas outras áreas da sua vida.
O que você entende disso? Que se eu não conheço a Deus, se eu não tenho comunhão, eu não conheço a Deus. Se eu não conheço a Deus, a minha adoração é comprometida, o meu serviço é comprometido. O exercício, mas eu sei tocar muito bem, eu chego aqui, eu toco guitarra, baixo, bateria, dou cambalhota no teclado, se me der uma sanfona, se me der qualquer coisa, eu sei tocar grandes coisas. Aí fora está cheio de gente que faz isso, vai para o inferno. Grandes coisas, eu sei orar, eu sei aqui pregar, eu sei fazer, eu sei acontecer. Aí eu prego direitinho, eu dou 4 cambalhotas quando eu estou pregando. Não sou esses pastores aí que fica parado no altar, não. Grandes coisas. Tu é apresentador? Animador de palco? Então, meu irmão, se não tem comunhão, não tem avanço. E é por isso que nós estamos vivendo um tempo, uma geração, no jardim da infância, que não suporta ouvir uma contradição à sua vontade, uma oposição ao seu querer. Feriu a minha alma, pastor, aquele pastor. Rapaz, é uma quantidade de pessoas fora dessas igrejas, dizendo que foi ferida, dizendo que... Aí a gente fica pensando, gente, o que está acontecendo? Ou a liderança viraram um bocado de carrasco, que eu não acredito nisso. Ou então esse pessoal é muito cara de pau. Não é verdade? Aí um dia desse uma pastora saiu daqui e disse que ninguém ligou, que ninguém procurou. Foi o quê? Os irmãos morreram atrás. Ligaram, não atendia. Falaram, não via. Buscaram, não quis vir. Mas sai daqui, pastor, e diz que a gente não dá importância. É brincadeira um negócio desse? Aí para justificar, ainda vira para uma pessoa, né, que está começando os passos, assim, não ligaram para mim, por isso que eu... que amou o pecado, amou mais o presente século. Mas gente, meu Deus, o que está acontecendo com esse povo? Esse povo não tem temor de Deus. Mas é isso, irmãos, que a gente tem visto. Esta falta de caráter cristão, porque não vai. Deixou de ter comunhão, deixou de buscar a Deus. Nunca cometa a insanidade de parar, de orar, de ler a Bíblia, de estar em comunhão com o Senhor. Porque no dia que você achar que você está suficientemente forte e não precisa disso, você já deu o primeiro passo para a sua derrota espiritual. Cuidado com isso. Sabe de outra coisa que eu vejo que a gente precisa individualmente resgatar? O valor do testemunho de vida. Porque o testemunho de vida parece que foi banalizado. O pessoal está na igreja, a gente fica dizendo, gente, que crente, que maravilha. Levanta os braços, e quando acaba o louvor, o vestido, a roupa está toda molhada, sabe, de lágrimas que foram derramadas. Maravilha. Eu, bato palmas para isso. O problema não é esse. O problema é que na segunda-feira, você vai olhar a rede social, você se choca com o que você está vendo, com o que faz, com as palavras, o modo de ser. Vai para uma praia, você tem que passar assim, de olho fechado. É um negócio absurdo. E tudo pode. É em festas regada o canavial, a bebida, e está tudo normal. Cadê o testemunho? Cadê a vida libada? Cadê o fruto do Espírito nesse negócio? Cadê a santificação? Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Isso é o apóstolo Paulo. Não é quando você está dentro da igreja, não. É santo quando está dentro da igreja. Sai daqui, meu amigo. Vai para o vale tudo da vida. E não é assim. Nós precisamos resgatar o verdadeiro testemunho. Crente é crente. Crente compra e paga. Crente não pode ser caloteiro. Agora, houve um problema, uma coisa, esse negócio é diferente. Mas o crente compra para pagar, não compra que nem o irmão. Meu irmão, eu fiz aquilo pela fé, eu acreditei o que Deus ia fazer. O irmão era até parente, deu aí, olha, fica com esse dinheiro aí, aplica para mim e tal. Ele pegou o dinheiro,
do cunhado, do concunhado, na verdade. E o que ele fez com o dinheiro do concunhado? Ele usou para um negócio dele, pessoal. E aí, quando o concunhado procurou aquele dinheiro, porque ia comprar alguma coisa, isso pessoas amigas, conhecidas, nossa lá. Aí, eu usei teu dinheiro. Mas como tu usou meu dinheiro? Eu usei. Mas usou como, rapaz? E como é que você planejava me pagar? Pela fé, meu irmão, eu acreditei que Deus ia dar a vitória. Só uma surra de gato morto, né, pastor Daniel? Cara disse, rapaz, você não tem juízo não, rapaz. Não, era cunhado mesmo, não era cunhado. Era com cunhado, não era cunhado mesmo, casado com a irmã de lá. E aí agora? Como é que faz? Quer justificar uma coisa, ainda bota Deus no meio do bolo. Eu acho que Deus olha de lá e fala, mentira de problema, que eu não estou sabendo de nada disso, né? Tomou tua decisão lá, te resolva agora. Nós precisamos resgatar o valor do conhecimento, irmãos. Parece que não tem mais valor conhecer a Bíblia. Pessoas não leem mais a Bíblia no sentido de aprendizado, de discipular-se, de buscar conhecer. E aqui não estou falando só da questão do conhecimento para a comunhão, mas eu estou falando do conhecimento, porque o conhecimento é muito importante para não sermos levados como uma folha no vento, como a onda do mar que vai e vem. Tem gente que vai conversar com um testemunho de Jeová, leva uma surra. Vai conversar com uma pessoa idólatra, leva a outra do outro lado, só faz apanhar. Mas criança, tu tem quantos anos na igreja? 30, pastor. Misericórdia. Misericórdia, irmão. Tu não aprendeu nada da Bíblia. Às vezes a gente vai começar com uns irmãos que já tem 5, 6 anos de crente. E a pessoa faz uma pergunta a gente que a gente fica assim. Não é possível um negócio desse. Tu não está lendo a Bíblia, não. Despreza o conhecimento. Aí o Senhor diz, o meu povo perece, por quê? Porque não tem conhecimento. Em outras palavras, vocês desprezaram o conhecimento. E agora vocês são vítimas da ignorância acerca de Deus. E acerca de Deus, existem pessoas tão cultas dentro das igrejas, mas tão ignorantes teologicamente. Você não pode, você tem que crescer. Não se despreze o conhecimento. Individualmente nós precisamos buscar a Deus. Meu pastor precisa ter conhecimento. Pastor, que bom. Eu vejo a biblioteca do pastor lá, muitos livros. E você? E você? Você não é crente? Você precisa abraçar isso. Nós precisamos em 2026, precisamos resgatar o valor do chamado e da vocação cristã. O crente está desprezando o valor do seu chamado. Tem tanta gente chamada por Deus, sentada nos bancos. Tem tanta gente que recebeu o talento, enterrou o talento, enterrando o talento. Cadê o talento? Está enterrado. Está enterrado o talento. E sabe quais são as desculpas? Deus sabe. Deus sabe que eu não posso. Deus sabe que você não pode. Agora me explique bem como é isso. A Bíblia diz que Deus nos deu talento. Está certo que Deus deu a um talento. Talvez você tenha um talento, talvez Deus me deu mais talento do que a você. Mas Ele te deu lá um talento. Isso quer dizer que Deus colocou na sua mão algo para você investir e multiplicar. E agora você diz que Deus cometeu um grande engano ao fazer isso. Porque Deus sabe que você não pode. Se Ele sabe que você não pode, que cargas d'água o Senhor colocou esse talento na sua mão? Você está vendo que isso não tem lógica? Pelo amor de Jeová, me ajuda. Se Ele te deu um talento, é porque Ele sabe que competência você tem. Agora você não quer fazer, é outra história. Aí você vai se acertar com Ele. E depois não vai dizer que São Marcos não avisou a vocês. Não se brinca com talento. Não se brinca com vocação. Não se pode brincar com isso. Quando Deus nos chama, nós temos que dizer ao Senhor, eis-nos aqui. É isso que a gente tem que fazer. Há um texto que eu gosto muito de Colossenses, no finalzinho de Colossenses.
é algo tão irrelevante diante de toda a exposição teológica extraordinária que Paulo faz nos primeiros capítulos, dessa epístola, falando sobre Jesus, o Filho de Deus, a imagem do Deus invisível. Uau! Depois ele trata de coisas concernentes à igreja, maravilha, traz a doutrina, explica, trata. Depois, no apagar das luzes de sua carta, ele diz a Ágapo. O que é para dizer a Ágapo? Tem uma nova doutrina? Tem alguma coisa? Um novo mandamento aí para Ágapo? Não. Que abrace o ministério de Deus. Que não despreze o ministério de Deus. Que valorize o ministério de Deus. Diga isso a Ágapo. Quando você é chamado para aqui e você não está aqui. Quando você é chamado para ali e você não está ali. Quando você é chamado para aqui e não está aqui. Quando você é chamado para ali, ou para qualquer coisa, nesse contexto de eclésia, e você se recusa, e você se excusa, e você dá suas desculpas. Vem esse texto e diz: desperta o teu ministério, abraça o teu ministério, abraça a tua vocação, porque não é possível e essa dracma fique perdida na tua vida. Eu vou dar um salto mortal e vou passar aqui agora para uns 2 ou 3 pontos da igreja, porque já está na minha hora praticamente e eu não quero cansar vocês. O que a gente precisa resgatar na igreja? A gente está falando um pouco da família, mas não vai dar tempo. Então vamos lá. Você sabe que nós precisamos resgatar coisas tão importantes na igreja. Sabe uma coisa que a gente precisa resgatar na igreja? O valor do fervor espiritual. Não confunda fervor espiritual com fervor emocional. Porque o fervor emocional, ele só é externo. Mas o fervor espiritual, ele é interno. O fervor emocional pode gerar lágrimas produzidas por emoção. O fervor espiritual pode gerar lágrimas produzidas pelo quebrantamento, pelo sentimento de presença, pelo sentimento do peso da glória de Deus. Mas a gente não pode confundir as coisas. O fervor é algo fundamental na existência de uma igreja. Mas o fervor não é produzido por uma varinha de condão. O fervor não é produzido apenas por uma vontade. O fervor é fruto de chama, e chama se constrói, sabe, com oração. Chama se constrói com adoração. E aí você começa a viver o fervor de Deus na sua vida. Quando você começa a orar e dizer: Deus, desperta o meu coração para te buscar. Deus, abre meus olhos para ver o que o Senhor tem, o seu propósito. Deus, começa a mover o meu coração, começa a mover tua congregação, começa a mover teu povo, começa a mover o teu povo, não no emocional, Senhor. Chega de emocionalismo, chega de gente emocionada dentro das igrejas, sabe, chega de essa coisa que não anda, não produz vida. Mas eu quero ver poder espiritual na igreja, poder de avançar, poder de confrontar o inferno, poder de alcançar almas, poder para ver milagres acontecer, poder para quebrantamento, para arrependimento, para restauração. Isso que nós queremos ver. Nós queremos ver uma igreja que seja construída em cima de alicerces de fervor espiritual, de ação poderosa do Espírito Santo, uma igreja fervorosa para se doar a tudo o que venha da parte do Senhor a ser feito. O fervor se traduz nesta forma, irmãos, no comprometimento com todas as coisas. O fervor não é para você ficar como esses crentes que a gente vê por aí subindo nas colunas da igreja, sabe, dando cambalhota e pulo para lá e sapateio para cá. E se você quiser pular desde que não atrapalhe o culto, isso não é problema. O grande problema não é esse. O grande problema é quando sua vida
espiritual é traduzida dessas coisas exteriores. Isso não vai para lugar nenhum. O que a gente precisa é ver fervor sendo traduzido em mudanças lá fora, através de nossa vida. Eu sou um crente cheio do Espírito Santo, xambalaias. A casa é um desacerto. Ninguém na vizinhança gosta do sujeito. Problema em tudo quanto é lugar. No trabalho, não consegue ter relacionamento com ninguém, porque é um cara conflitivo, uma mulher conflitiva. Que fervor é esse? Está tão quente que ninguém se aproxima de você. Não é possível um negócio desse. Então tem alguma coisa errada. Nós precisamos resgatar o fervor espiritual dentro da igreja. Nós precisamos resgatar, irmãos, a motivação verdadeira. Motivação. Cadê o povo? Cadê a motivação do povo? Pelo que eu saiba, ninguém foi arrebatado, ninguém me falou que teve algum problema de ordem maior. Tem algumas pessoas que justificadamente não vieram por problemas de enfermidades no sentido de essas viroses, às vezes está forte, aí a pessoa não está podendo vir. Mas cadê o povo? O que é que falta? O que falta é motivação. Agora, a motivação não é atribuída. Você veio aqui, você recebe a palavra. Você vem aqui, você é acolhido. Você vem aqui, você desfruta de um ambiente abençoado, de um louvor abençoado. É assim ou não é? Ou não é? O problema é a motivação. E às vezes eu vejo que quem não tem nada tem mais motivação do que, às vezes, é quem Deus permitiu que tem muito. Às vezes o sujeito, eu vou fazer o quê no shopping center? Só passear, porque eu não tenho dinheiro para comprar. Então eu vou para a igreja. Rapaz, vou fazer que nem um matuto. Assunta se não é assim. Eu vou para a igreja. Chega no sábado, tem programação das crianças. Aí quem tem diz assim, eu vou levar meu filho hoje no playground. Ou lá naqueles, como é aqueles ambientes lá no shopping que tem aqueles brinquedos? Playland, negócio moderno, nome em inglês todo chique. Playland, vou levar meu filho no Playland hoje, não posso ir lá no trabalho das crianças. Não é verdade? Olha, toda semana o menino vai para aniversário, que tem dinheiro para comprar presente. O sujeito não tem dinheiro para comprar presente, eu vou levar meu filho em Playland nenhum, eu vou levar meu filho na igreja. Está lá na igreja. Está lá na igreja. Olha, aí pronto, tem a motivação. Mas às vezes começa a ganhar um dinheirinho. E o que é que faz? Quanto é esse negócio de Ciprelândia aí, rapaz? Agora eu vou lá. Vamos levar o menino lá. Não, nós vai no Shopping Mojo, mulher. Veja se não é assim, rapaz. Em vez de dizer agora eu vou ser mais grata a Deus ainda. Vou lá, um culto. A reunião de casais. Negócio de casal eu resolvo. Vou levar minha mulher para dar um passeio, fazer uma viagem. Negócio de reunião de casal. Depois aí vem os problemas. Por quê? Não edificou em tempo de paz. Vai esperar a luta. Mas graças a Deus que Deus é Deus de solução. Falta motivação. Falta visão. Precisamos resgatar o valor de uma visão. De uma visão espiritual. Nós estamos andando pelo natural. Nós estamos nos movendo pelo natural. Não tem aquela visão de Deus na sua vida, não tem aquela visão de Deus nas igrejas. O que é que nós estamos fazendo? Nós não estamos ouvindo Deus dizer, vem para fora, olha as estrelas, conta, assim será a tua descendência. Nós não estamos dando ouvidos a Deus quando diz, eu vou te levar para uma terra que você não conhece.
Nós não estamos dando ouvido a Deus quando apontam uma direção, e quando a visão é dada, é desprezada muitas vezes. O apóstolo Paulo diz algo que para mim é extraordinário. Quando ele está depondo, trazendo o seu depoimento diante do governador, do rei Agripa e a sua irmã Berenice, e ele diz a visão, e ele testemunha da visão que ele teve, e ele diz assim: eu não fui rebelde à visão celestial, eu não desprezei a visão celestial, mas eu abracei a visão que Deus me deu. Eu segui em frente, agora completamente norteado por esta visão. Cadê a visão de Deus na sua vida, no seu ministério, na sua célula? Cadê a visão de Deus na igreja? Nos próximos sábados nós teremos alguns pastores convidados aqui. Não sei se vem, não sei se não vem. Mas sabe o que a gente vê? Todos, ou quase todos, estão precisando de uma visão que os norteie. São homens de Deus, fiéis ao Senhor, mas não sabem para onde caminhar. O que fazer? Para onde vamos? Qual é o nosso rumo? Hoje nós abraçamos algo, amanhã mudamos para outra coisa. Hoje isso nos motiva. Agora vamos fazer campanhas. O negócio agora é campanha. Aí cansou daqui. Vamos mudar. Tem que ser outra coisa agora. Vamos fazer outra coisa agora. Eles não sabem para onde vão. Porque o homem de Deus precisa ser norteado por uma visão. A igreja precisa ser norteada por uma visão. Nós precisamos restaurar o valor da missão de Cristo, irmãos. Quantas pessoas desprezando o valor de uma alma perdida. Não faça isso. O teu Senhor morreu por eles, derramou o seu sangue precioso. Não há nada mais importante para Deus. Não há nada mais importante para Deus do que uma alma que está lá fora. A oportunidade delas é você. É a sua voz profética, trazendo a profecia bíblica para elas. Não estou falando de profecia no sentido de você chegar assim, diz o Senhor Deus. Isso, se Deus te usar, meu amigo, deixe ser usado. Mas o que vai mudar a vida deles é você trazer a profecia da palavra. Assim diz a Bíblia: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Assim diz a Bíblia: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. A missão vale muito. A missão vale mais do que este mundo todo. A missão não tem preço, porque o preço que foi pago não pode ser quantificado por valores terrenos. A missão é celestial, é eterna. E você precisa resgatar o valor da missão no seu coração. Precisamos resgatar o valor da criatividade dentro da igreja. Você é servo de Deus, uma mente sábia, uma mente criativa. E às vezes nós nos acomodamos com coisas, e há tanto a ser feito. Eu vejo jovens que pararam de viver a realidade da sua juventude, de sonhar, de fazer o diferente. O que nos emociona em ver os jovens é vê-los na sua força fazendo o que é diferente. Às vezes até quando erram, mas eles se dão a esta aventura. Mas parece que eles se convertem e perdem a sua força, e se acomodam, e perde esse espírito da aventura, que deveria ser tão importante na vida deles, para o desenvolvimento da própria obra do Senhor, na direção do Espírito Santo, na anuência da igreja, mas é tão importante. E eu me lembro do pastor, me fugiu o nome dele aqui da memória, um pastor sueco, que tem
um ministério assim, eu diria, extraordinário. Extraordinário. Como ele ampliou a implantação de igrejas em tantos lugares do mundo, da Europa, da África. Depois eu vou lembrar o nome deles para falar para vocês, e talvez até o testemunho. Ele já pregou algumas vezes na Igreja Batista Central, já trouxe o seu testemunho. Isso está em mensagens no YouTube, que você pode assistir, maravilhosas. De vez em quando até Tiago cita ele aqui, eu já citei coisas que ele fez, né? Maravilhoso. Então ele disse que um dia um jovem entrou lá no escritório dele, disse: pastor, o senhor está querendo uma moça, uma menina, e disse para ele: pastor, o senhor está querendo adolescente, que alcançar a juventude, vamos fazer um trabalho. Isso na Suécia, né? Ele falando: vamos fazer um trabalho lá isso é uma espécie de uma Disneylândia, algo assim, né? Acho que na Inglaterra, ou foi na França que ele falou, mas eu acho que foi na Inglaterra. E aí ele conta que ela falou aquilo, ele achou um absurdo. E ele estava orando a Deus: Deus, vamos fazer coisas mais relevantes, vamos fazer coisas maiores. E quando ela falou, ele disse que ele já estava pronto para jogar na lixeira mental dele, aquela conversa. Mas quando ela saiu, que ele ia deletar aquilo da sua mente, o Espírito Santo falou com ele: se você não estava atrás de coisas maiores, olha só. Rapaz, ele disse que ele entrou em contato. Ele achou que só realmente é um milagre, né? Que ele não duvidava de Deus, mas que seria impossível franquear isso para eles, abrir essa oportunidade. Ele começou esse projeto, e as pessoas acharam, deram um espaço para ele, em um ambiente extremamente secularizado, de entretenimento, onde passam milhares de pessoas anualmente, e eles fizeram este evento ali. E a partir desse, tomou uma proporção tão grande que ali o ambiente ficou aberto para eles. E ele começou uma obra extraordinária, com jovens por toda a Europa, somente na Suécia. E ele contando, que um determinado ano desses, ele alugou um navio. Ele alugou um barquinho desse que a gente sai aí para dar um passeio nessas praias, né, pastor? Você não está entendendo. O cara alugou um navio de cruzeiro, O cara alugou um navio desses que você vê aí chegar no porto, não sei quantos andares aí, para fazer um congresso de jovens. E aí ele disse que o cara disse assim: agora eu quero explorar o bar. Ele disse: que bar? Eu disse: não, eu vou explorar as bebidas. Eu falei: então, ele disse que falou: você vai falir, e aqui ninguém bebe, só se for refrigerante. Foi. E o cara disse: você precisa distribuir assim, assim. E quando ele botou aqueles milhares de jovens lá, tinha um local onde eles faziam uma reunião, e tinha uma quantidade de 1.000 e tantos jovens naquele ambiente. E disse que de repente os jovens começaram a pular ali dentro, louvando a Deus, e o navio começou a fazer assim, E que foi reportado isso. Passou um navio sacudindo assim, e as pessoas não sabiam o que era. Que turbulência era aquela no mar, que o navio estava assim, sacudindo. E ele disse: misericórdia, tomara que não afunde, senão a gente está frito aqui. E aquela coisa, tudo isso veio da onde? Da criatividade, de uma mente usada por Deus. Eu quero dizer a você: você tem uma mente criativa para fazermos grandes coisas no reino do Senhor. Então desperta isso na sua vida, principalmente você, jovem, adolescente, perdendo seu tempo com bobagem. Muitas vezes eu perdi muito tempo na minha adolescência com bobagem. Eu gostaria de estar servindo a Deus nesse tempo, como vocês têm a oportunidade de estarem servindo a Deus hoje, mas eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Eu perdi a minha adolescência com muitas bobagens, e a minha criatividade não foi aproveitada para as coisas do reino de Deus. E por isso eu hoje me dou completamente às coisas do reino do Senhor. Estou em tudo. E não é agora porque eu sou pastor, não. Pergunte a minha esposa aí. Não havia carga de trabalho para mim privar
de servir a Deus. Nada nesse mundo vai me privar de servir a Deus, a não ser que não seja da vontade de Deus que eu faça algo. Isso pode acontecer, é diferente. Mas no que eu puder, eu quero servir ao Senhor. Eu quero me deixar gastar. Porque no dia que eu partir daqui, meu irmão, no dia que eu partir daqui, eu não vou poder fazer mais nada por essa terra, pela igreja, por este mundo perdido. Mas enquanto eu estou aqui, eu farei para a glória de Deus. E eu quero que você também. Você é criativo, você é bênção nas mãos do Senhor. Vamos nos levantar, vamos? Vamos para a gente encerrar o nosso culto, fazer essa parte final. Amém. Glória a Deus.